Olá, amigos! Sou Alexei Peixe. Agora é a noite de 6 para 7 de maio. E neste exato momento, entre a Índia e o Paquistão, a guerra finalmente começou. Agora, as Forças Armadas Indianas iniciaram uma operação em grande escala chamada Sindoor. Segundo o porta-voz oficial do exército indiano, os ataques foram realizados contra acampamentos de militantes no território do Paquistão e na região da Caxemira, que está sob controle de Islamabad. A Índia afirma que está realizando apenas ataques de precisão contra alvos militares e infraestrutura militar. No Paquistão, o espaço aéreo já foi fechado. As primeiras imagens dos ataques aéreos estão surgindo na internet. Por isso, dividiremos este episódio em duas partes. Na primeira parte, vamos analisar as informações operacionais em tempo real, o que está acontecendo agora entre Índia e Paquistão, onde estão ocorrendo explosões e o que exatamente a Índia está atacando. E na segunda parte, vamos analisar com vocês as causas desse conflito e examinar o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, o que se tornou o catalisador para o início desse conflito e a que tudo isso pode levar. Em resumo, são duas etapas. Primeiro a parte operacional, seguida da análise e avaliação da situação desenvolvida até então. Pode-se afirmar que a Índia de fato começou a realizar ataques contra o Paquistão. E na véspera, os funcionários paquistaneses começaram a fazer declarações tão ameaçadoras dizendo que se a Índia atacasse o Paquistão, talvez não restasse paz alguma no mundo. Por que eles fazem essas declarações? Porque tanto a Índia quanto o Paquistão possuem armas nucleares. E então os paquistaneses, já sabem, no estilo do presidente russo Vladimir Putin, declaram que se não houver Paquistão, não haverá o mundo inteiro. Começaremos a bombardear todos, e essa é a mensagem para a comunidade internacional. Em geral, vamos analisar tudo por partes, o que se sabe até o momento. Agora, a Índia anunciou o início da Operação Militar Sindoor, durante a qual foram realizados ataques pontuais, como eles disseram, contra a infraestrutura terrorista no território do Paquistão e da Caxemira paquistanesa. As Forças Armadas Indianas iniciaram uma operação em grande escala chamada Sindoor. Segundo o porta-voz oficial do exército indiano, os ataques foram realizados contra acampamentos de militantes no território do Paquistão e na região da Caxemira, que está sob controle de Islamabad. O lado indiano enfatiza que os alvos foram exclusivamente instalações de terroristas e que os militares paquistaneses supostamente não foram atacados. Portanto, os militares não devem responder de forma alguma a esses ataques. Ao mesmo tempo, fontes paquistanesas confirmam ataques com mísseis em 3 pontos do seu território e relatam interrupções no fornecimento de energia em Caxemira. O representante do Paquistão chamou as ações da Índia de agressão não provocada e já prometeu medidas de retaliação. Poucos minutos antes, foi relatado que a situação na linha de controle na Caxemira havia se agravado e, segundo a mídia, começaram confrontos armados entre a Índia e o Paquistão. Ou seja, não são apenas ataques com mísseis, a tensão voltou a explodir na Caxemira. Jornalistas paquistaneses relatam ataques com mísseis por parte da Índia contra posições do exército paquistanês. Ainda assim, explosões podem ser ouvidas na região. Segundo a mídia local, a Índia foi a primeira a abrir fogo. No momento da publicação deste vídeo, não havia confirmações oficiais dessas informações por parte das autoridades de ambos os países. Mas depois, de fato, os exércitos começaram a comunicar essa questão e a declarar que sim, realmente estão ocorrendo ataques. O que mais se sabe a partir das informações operacionais é que no Paquistão, em várias regiões, essas explosões estão sendo ouvidas. O Paquistão já anunciou que está fechando o espaço aéreo absolutamente para todos os aviões, e isso vai durar por 48 horas. Além disso, tiroteios intensos, bombardeios de artilharia e explosões poderosas foram registrados em 2 áreas fronteiriças da Caxemira indiana. Representantes da polícia e testemunhas oculares informam isso à agência. Além dos mísseis, artilharia e armas de fogo passaram a ser usadas. Além disso, aparecem vídeos nos quais paquistaneses afirmam que a Índia destruiu com seu míssil uma mesquita paquistanesa na Caxemira.
Militares paquistaneses confirmam que a Índia lançou mísseis contra 3 posições no Paquistão e em territórios sob controle paquistanês e que o Paquistão responderá com toda a força. Aqui vale lembrar que, na véspera, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, confirmou que a Índia não fornecerá mais água ao Paquistão. Esse é um momento crucial, retomaremos na segunda parte do programa. E então Narendra Modi declarou que a Índia interrompeu o fornecimento de água dos rios ao Paquistão. A seguir, cito suas palavras. Recentemente, a mídia discutiu bastante sobre a água. Antes, a água da Índia lhe escapava para fora do país. Agora, isso foi interrompido. Agora, a água da Índia será usada apenas para atender aos interesses da Índia. Ela será preservada para o benefício da Índia e utilizada para o progresso da Índia. Bem, e aqui vou lembrar que é 5 de maio. Na véspera, foi relatado que a Índia interrompeu o fornecimento de água ao Paquistão através da barragem de Baglihar, localizada no rio Chenab, no território da União de Jammu e Caxemira. É aí que a Índia está atacando agora. Antes disso, as autoridades indianas suspenderam o Tratado das Águas do Indo, que regula o uso de vários rios por ambos os países. Esse acordo foi assinado ainda nos anos 60 do século passado. E, de fato, há vários rios que têm sua nascente na Índia e depois levam água para o Paquistão. E, consequentemente, a Índia realmente poderia, de forma unilateral, cortar essa água. E então começa a seca. No Paquistão, o setor agrícola sofre muito e, consequentemente, para o Paquistão, isso é realmente uma grande tragédia quando a Índia corta a água. E então foi assinado um acordo para que isso não acontecesse. Que supostamente as águas do rio Indo poderiam ser usadas por ambos os países e aparentemente isso foi respeitado por muitas décadas. Agora a Índia está bloqueando a água e dizendo que está saindo completamente desse acordo. No geral, as relações entre Índia e Paquistão se agravaram depois que, em 22 de abril, no norte da Índia, um grupo de militantes abriu fogo contra pessoas em um local com grande concentração de turistas. 26 pessoas morreram. Mas também voltaremos a esse assunto com vocês quando analisarmos as causas principais da atual tensão e do atual surto de conflito. Mas antes de passar a isso, quero apresentar a vocês uma citação muito interessante. Esta é uma citação do ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, que hoje, pouco antes do início desses ataques da Índia ao Paquistão, declarou o seguinte, citação: se a Índia atacar, se a existência do Paquistão estiver ameaçada, ninguém sobreviverá. Não permitiremos que nenhum país viva neste planeta sem nós. Deus nos livre, mas é exatamente isso que acontecerá. Por Deus, é isso que vai acontecer. Se Modi tentou aplicar o que está sendo aplicado em Gaza, ou o que Netanyahu está aplicando, ou o que é de Netanyahu, o que eles estão aplicando lá, eles estão ajudando nisso, eles estão tornando isso um problema. Então, aqui o Paquistão vai responder de uma forma que fique na memória da história, como um povo respondeu no passado. Tarikh Raheg Índia. Paquistão. Se estivéssemos em perigo, se houvesse tal passo contra nós, como Paquistão, Kudan, Casta, Huda Kasta Johor, nossa existência está em perigo, então se não fôssemos nós, ninguém seria. Isso é uma coisa simples. Sabe, essas palavras de Asif me lembram muito as palavras do líder russo Vladimir Putin, que declarou algo como: por que precisamos? O que vocês? Não haverá Rússia. Isso aqui também se repete. E o perigo dessas declarações está no fato de que tanto a Índia quanto o Paquistão possuem armas nucleares. Assim, se esse conflito evoluir para uma fase muito quente e catastrófica, não se pode descartar que algum dos lados possa usar armas nucleares. Agora vamos para a segunda parte do episódio. Ela provavelmente será mais interessante, porque na verdade a situação atual não é algo único. As relações entre Paquistão e Índia são caracterizadas por uma personalidade do tipo C e cá explicarei o motivo. Se pegarmos um período mais recente, no século XXI então, nos últimos 25 anos, houve grandes acontecimentos semelhantes. Tais ataques terroristas houve pelo menos 5. E quase todos eles levaram ao agravamento das relações entre Índia e Paquistão, a um aumento da retórica de ambos os lados e a tensão na linha de controle. O ataque em Pahalgam foi o que aconteceu em abril.
Podemos comparar as situações de 2019 e 2016, quando ocorreram grandes ataques de militantes na parte indiana da Caxemira, mostrando que a Caxemira é um território que pertence a ambos e, consequentemente, uma parte é controlada pelo Paquistão, outra parte é controlada pela Índia. Diferentemente do ataque de 23 de abril deste ano, os ataques de 2019 e 2016 não visaram a população civil, mas sim militares indianos. Em ambas as ocasiões, em 2016 e 2019, o governo indiano, que ainda está no poder, pertence ao mesmo partido político. O Partido do Povo Indiano, liderado pelo primeiro-ministro Narendra Modi, reagiu duramente, tanto em termos de retórica quanto desses sinais. Foram realizadas incursões na parte paquistanesa da Caxemira, que na terminologia indiana é chamada de Caxemira, ocupada pelo Paquistão. Em 2019, houve ataques aéreos, como os que estão acontecendo agora contra bases de terroristas, mas em ambas as vezes essas ações de retaliação não levaram a nenhuma escalada e tiveram um caráter limitado. Ou seja, a Índia atacava bases de terroristas, declarava não ter tocado nos militares paquistaneses que respondiam de alguma forma e tudo parava por aí. Desta vez, logo após o ataque, foi anunciada uma operação antiterrorista por parte das forças de segurança indianas. E as forças de segurança indianas, se abrirmos agora, a mídia indiana anunciou hoje de manhã que já estão sendo realizados exercícios de evacuação da população nas regiões fronteiriças. Foram testados alarmes aéreos e realizadas aulas especiais para crianças sobre como agir em caso de guerra, entre outras medidas. Ou seja, desta vez a situação está um pouco mais tensa do que estava em 2016 e 2019, quando foi anunciada uma operação antiterrorista na véspera. Nesta operação, aproximadamente 10 casas foram destruídas. Suspeitos de envolvimento em vários atentados, não apenas no atentado em Pahalgam, mas também suspeitos de participação em grupos terroristas. Então a Índia queria se restringir a isso? Essa operação provocou protestos, pois durante ela também foram atingidas casas vizinhas de moradores comuns e pacíficos. Lá, as construções são densas, afetando os moradores locais que começaram a protestar. Uma semana após o ataque em Nova Delhi, a situação estava relativamente tranquila e todos pareciam aliviados. Mas aí o Paquistão começou a declarar que agora eles iriam responder com certeza, e foi isso que aconteceu lá. Relatos apontam protestos próximos à embaixada do Paquistão, que também sinalizavam ambiguidade. Por um lado, parecia que as autoridades declaravam que estavam removendo as barreiras e cercas perto da embaixada do Paquistão. Por outro lado, a polícia assegurava que todas as manifestações seriam pacíficas e buscava impedir o crescimento de qualquer atividade desse movimento de protesto. E parecia que tudo caminhava para essa tranquilidade, mas não, agora a Índia está realmente atacando o Paquistão. E, no geral, agora sobre a Caxemira, por que a situação lá está assim? Índia e Paquistão disputam o território da Caxemira há mais de 70 anos e já travaram 2 guerras em grande escala por causa dele. Pelo número de vítimas entre a população civil, o ataque a turistas em 20 de abril deste ano foi o maior desse tipo na região nos últimos 20 anos. Ao todo, 26 pessoas foram vítimas do ataque. A Índia acusou Islamabad de envolvimento nesse ataque, embora dos 4 agressores apenas 2 fossem cidadãos do Paquistão, enquanto os outros 2 participantes do ataque eram súditos da Índia. O Paquistão nega que possa ter qualquer relação com o ataque na Caxemira e a Índia até agora também não apresentou nenhuma prova do envolvimento de Islamabad. No entanto, ambos os lados imediatamente tomaram uma série de medidas rígidas. A Índia reduziu quase pela metade o nível das relações diplomáticas com o Paquistão, diminuiu o número de funcionários da embaixada e anunciou o fechamento da única passagem terrestre de fronteira entre os 2 países. Os vistos dos paquistaneses, emitidos pelo sistema de isenção de vistos da Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional, foram totalmente anulados e os paquistaneses começaram a ser expulsos em massa da Índia. O governo do Paquistão, por sua vez, suspendeu a emissão de vistos para cidadãos indianos, com exceção dos peregrinos Sikhs, declarou os conselheiros militares indianos como personas non gratas e ordenou que eles também deixassem o país. O espaço aéreo do Paquistão foi fechado para todas as companhias aéreas pertencentes à Índia ou operadas pela Índia. O principal posto de fronteira em Agak foi fechado e todo o comércio, incluindo o trânsito de mercadorias, foi interrompido. Além disso, a Índia suspendeu o acordo sobre as águas do rio Indo firmado em 1960. Correto. Mencionei anteriormente, nos anos 60, precisamente em 1960,
na fronteira não reconhecida entre os dois países. Já faz uma semana que não cessam esses tiroteios esporádicos, que periodicamente são iniciados pelas tropas posicionadas em ambos os lados da linha de demarcação. A atenção especial ao conflito se explica pelo fato de que Índia e Paquistão possuem armas nucleares, embora nunca as tenham usado em conflitos anteriores. Mas mesmo assim, todos, é claro, têm muito medo dessa situação. Por outro lado, é preciso entender essa indignação do ministro da Defesa do Paquistão, que começa a ameaçar o mundo inteiro. E diz que, se a Índia atacar o Paquistão não ficará sozinho nesse problema. Se for afundar, vai levar todos junto, insinuando o uso de armas nucleares. E essa mensagem é compreensível por uma razão simples, porque a Índia, por exemplo, pode... Bem, não sei, agora haverá uma investigação, claro, provavelmente vai mostrar. Mas pode. Usar caças franceses Rafale, com os quais é possível realizar ataques à distância, ou seja, diretamente do espaço aéreo indiano. Como pode ser visto nas imagens, estão ocorrendo ataques aéreos e provavelmente a Índia está usando caças franceses Rafale. E aqui já se pode culpar a França por isso. Ao mesmo tempo, o ataque à cidade paquistanesa de Murid, que provavelmente resultará em muitas vítimas entre a população civil. Por isso, ninguém ataca lá até agora. Porque tal ataque pode minar o apoio que a Índia tem no cenário mundial. O Paquistão, por sua vez, claro, agora vai tentar dar uma resposta proporcional, mas vai tentar atingir ainda mais alvos do que a Índia. E isso pode iniciar um ciclo de escalada. O Paquistão também pode atacar alvos militares indianos, o que inevitavelmente causará uma enorme indignação na Índia. A Índia começará aqui a atacar não só alvos terroristas, mas também militares. Ou seja, agora esse mecanismo de escalada pode começar a girar. Por outro lado, é necessário compreender que a situação internacional mudou consideravelmente nos últimos anos. E agora os Estados Unidos da América, depois de retirar suas tropas do Afeganistão em 2021, já estão menos interessados em cooperar com o Paquistão. Os Estados Unidos da América e a Índia, no entanto, estão formando laços mais estreitos, uma parceria mais próxima. E o ex-embaixador da Índia no Paquistão, Ajay Bisaria, observou que a Índia agora pode tentar conseguir dos Estados Unidos da América a imposição de sanções contra uma série de militares e representantes do governo paquistanês. Ele também sugere que a Índia exigirá a revisão da decisão de conceder ao Paquistão um crédito de 7 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional. Aqui, além da operação militar, a economia e as sanções também podem entrar em jogo. Um dos principais aliados da Índia são os Estados Unidos. As relações entre os dois países se desenvolveram bastante na última década e meia, inclusive nas áreas militar e de segurança. E a Índia, que durante muitos anos comprou armas soviéticas da Rússia, agora, após o início da guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia, está mudando completamente para a compra de armas ocidentais. Novos contratos estão sendo assinados, fazendo com que a Índia se volte mais para os Estados Unidos da América. Não se deve esquecer que durante a administração anterior do presidente Joe Biden, a América fechava completamente os olhos para o quê? A Índia está comprando matérias-primas baratas da Rússia como petróleo bruto, processando-as em derivados de petróleo e revendendo esses produtos ao Ocidente a preços normais. Ou seja, é como se fosse um processador. Por isso, a Índia, é claro, não gostaria de brigar com os americanos e europeus, e a Índia está aqui numa posição muito mais vantajosa. Agora vemos que, durante o governo de Donald Trump, o diálogo entre a Índia e os Estados Unidos da América está aumentando justamente na área do combate ao terrorismo. Os Estados Unidos da América estão atendendo a muitos dos requisitos da Índia. Ao mesmo tempo, após as primeiras declarações da Casa Branca condenando o terrorismo, uma semana após o ataque, os Estados Unidos da América demonstraram uma posição mais neutra. Aqui está o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, durante uma reunião com seus colegas indianos e paquistaneses, pedindo moderação e diálogo entre as partes. Bem, essa é uma retórica diplomática tradicional que visa acalmar um pouco os ânimos. Ela é absolutamente aceitável nesta situação. Mas, ao mesmo tempo, muitos observam que a China assumiu imediatamente uma posição mais neutra e contida do que muitos países que, nas primeiras horas após o ataque, apoiaram totalmente a Índia. É compreensível que China e Índia tenham seus próprios conflitos. Em abril, Pequim reconheceu os interesses legítimos do Paquistão e reiterou a necessidade de uma investigação conforme a retórica paquistanesa. Bem, claro, aqui
É preciso entender que, de fato, a China é um parceiro muito próximo do Paquistão, especialmente nos últimos anos, e o relacionamento lá é quase de aliados. Ou seja, temos um cenário em que a Índia pode contar com o apoio dos Estados Unidos da América e o Paquistão, hipoteticamente, com o apoio da China. A Rússia também adota uma posição mais ou menos neutra e, na percepção do lado indiano, agora a Rússia se tornou um parceiro mais neutro devido ao desenvolvimento das relações com o Paquistão. Sim, aqui há, claro, uma nuance. Para a Rússia, a Índia ainda é o maior importador de armas, enquanto para o Paquistão, a Rússia não fornece armamentos, respeitando as linhas vermelhas indianas. Mas no nível diplomático, por exemplo, na Organização das Nações Unidas, a Rússia já não bloqueia mais a discussão da questão da Caxemira, inclusive quando é iniciada pela China. E por isso, claro, há discussões na Índia sobre o fato de que, para obter apoio na questão da Caxemira em nível diplomático, talvez a Índia deva recorrer a outros parceiros como os Estados Unidos da América e a França. Não foi por acaso que mencionei o avião Rafale. Embora, claro, eu ache que essa neutralidade positiva por parte da Rússia, bem, positiva, entre aspas, ainda é importante para a Índia. Eles vão tentar impedir que a Rússia interfira de qualquer forma, embora eu ache que, a princípio, dificilmente a Rússia vai se envolver. E agora, definitivamente, não é o momento para isso. Ela está travando essa guerra sangrenta, simplesmente não provocada contra a Ucrânia, por isso o conflito está se desenhando dessa forma. No momento, acho que toda a situação está se tornando mais ou menos clara, o que está acontecendo. Pode-se dizer que agora a Índia, não vou dizer que está indo direto para o banco, mas mesmo assim eles também não puderam deixar esse ataque terrorista sem resposta. O Paquistão, neste exato momento, agora enquanto este episódio está sendo gravado, começou um bombardeio de artilharia em resposta aos ataques da Índia. E um funcionário paquistanês declarou que... Ou seja, a resposta do Paquistão à Índia será tanto por terra quanto pelo ar. Ou seja, muito provavelmente agora vão levantar aeronaves, aviação e tudo mais. Além disso, agora está sendo informado que o Paquistão realizou ataques de retaliação contra alvos na Índia. Islamabad iniciou o processo de vingança. E o ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Assim, declarou que Islamabad dará uma resposta ainda mais forte aos ataques indianos. Um representante do Ministério da Defesa do Paquistão chamou anteriormente o ataque da Índia de vergonhoso e covarde. Segundo ele, cito, "O Paquistão responderá na hora e no lugar que escolher." Então, no final, deixe-me apresentar mais uma vez um breve relatório sobre o que se sabe até o momento. Índia, operação indiana chamada Sindoor contra o Paquistão. Aqui está o que sabemos até agora. Vou resumir brevemente os resultados. As Forças Armadas da Índia realizaram ataques contra 9 alvos que, segundo eles, são infraestruturas terroristas no Paquistão e nas áreas de Jammu e Caxemira ocupadas pelo Paquistão, de onde eram planejados e lançados ataques terroristas contra a Índia. Esta é uma declaração do Ministério da Defesa da Índia. Ataques com mísseis já foram realizados contra Katli, Bahawalpur e Muzaffarabad. Pelo menos uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas perto de Bahawalpur. A eletricidade foi cortada na Caxemira. O Paquistão afirmou que responderá à alegada agressão não provocada da Índia. O ministro da Defesa do Paquistão afirmou que se a Índia vencer a guerra, ninguém sobreviverá no planeta. Ambas as nações detêm armas nucleares. O Paquistão fechou seu espaço aéreo para todos os voos por 48 horas. A aviação paquistanesa foi acionada e agora a aviação paquistanesa irá atacar as posições indianas. Bem, no geral, aqui ainda podemos colocar reticências. Acho que de manhã teremos muito mais informações e então poderemos reuni-las novamente e discutir. No momento, acho que se vocês ainda tiverem dúvidas sobre esse conflito, o que está acontecendo lá e por quê, por favor, escrevam no meu canal do Telegram. O canal do Telegram se chama, o link para ele está na descrição deste vídeo. Deixarei um código Quick Response na tela para que possam acessar o canal do Telegram, se inscrever e enviar suas perguntas. No próximo episódio, abordarei essas perguntas. Inscreva-se neste canal do YouTube, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like, Amigos, se vocês quiserem apoiar financeiramente o trabalho deste canal do YouTube, eu ficarei muito grato por isso. Isso pode ser feito com qualquer doação pelos links e dados bancários na descrição deste vídeo. Ou torne-se patrocinador deste canal na plataforma clicando no botão patrocinar abaixo deste vídeo ou utilize o código Quick Response que aparece nas suas telas. Esta plataforma é a maneira mais simples e conveniente de apoiar o funcionamento deste canal.
Ficarei grato. É só isso. Cuidem-se. Até mais a todos.